Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus os sejam multiplicadas. Sexta-feira, que bênção do Senhor. Hoje, nós estamos no final da semana já. Glória a Deus que o Senhor nos deu uma semana abençoada e é claro que nós vamos chegar até amanhã, que é o último dia da semana, e chegaremos na paz de Cristo Jesus. Paz do seu irmão Maria de Jesus. Então, Deus abençoando, Deus operando, Deus ministrando, Deus nos sustentando e guardando as nossas vidas. Paz, irmã Menilce, paz, Marli, Deus abençoe. Então é o Senhor quem nos guarda, não é? O Senhor é quem, é como diz a Bíblia, Ele é o nosso escudo e fortaleza, socorro. Paz, irmã Sônia, Deus abençoe cada um de vocês, não é? Irmã Maria do Socorro, o Senhor te abençoe, aleluia. Então, pronto, o Senhor é quem nos conduz durante todos os dias da nossa vida. Ó, irmãos, é tão maravilhoso a gente saber que nós somos sustentados pelo Senhor, o Senhor nos sustenta, nos guarda, não é? A paz, Naubert. Então, querido, vai aí convidando os teus contatos aí, convida para a tua sala de vídeo, compartilha aí com os teus contatos no Facebook, vai ser bênção. Nós estamos tratando de um assunto assim extremamente maravilhoso e hoje eu estou encerrando este assunto, né? Mas vai ser assim muito bom. Então convida alguém para estar contigo. Paz, irmã Jaqueline. Então vai convidando aí para a tua sala de vídeo, vai fazendo isso, meu irmão. E só lembrando que lá no YouTube, no canal Pastor Geraldo Lima, lá no YouTube, todas essas lives vão para lá. Então você pode rever quantas vezes você quiser, o assunto que você achar, que tem muitos assuntos lá. Quantas lives eu já fiz, né, amados? Então, é só ir lá e procurar lá no YouTube que você encontra. Paz, irmã Jaquelina, não é? Estamos sentindo sua falta, minha irmã. Nunca mais lhe vimos ali na igreja. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Então, queridos, eu quero continuar aqui tratando do assunto. O assunto é uma convocação profunda. Eu tratei na segunda-feira sobre humilhação. O que é humilhação segundo a palavra de Deus? Se você não participou da live, vai lá no YouTube que já está lá. Então, ou aqui mesmo no Facebook, né? Quarta-feira eu falei sobre orar e buscar, oração e busca. E hoje eu quero tratar sobre arrependimento. Arrependimento. A gente ouve muito falar sobre arrependimento, mas eu quero ler o texto da palavra de Deus, que é a referência que nós estamos nesta semana. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz, muito conhecido nosso. Eu vou ler aqui essa versão que eu estou lendo aqui, é a versão João Ferreira de Almeida, não é? King James, tá? King James, João Ferreira de Almeida. Então, é essa versão que eu estou lendo aqui. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja bem, a palavra do Senhor fala de humilhação, de oração, de busca, mas fala de arrependimento. Então hoje eu quero tratar sobre esse tema, arrependimento. Para nós entendermos bem o que é arrependimento, é necessário que a gente entenda 4 coisas fundamentais que tem para acontecer, para que o arrependimento aconteça. Então, a primeira delas é o reconhecimento de pecados, reconhecimento de falhas. Então, o que é isso? Eu reconhecer, eu declarar que o estado atual de vida que eu estou vivendo está totalmente fora da obediência a Deus e também da sua vontade. Então eu reconheço isso. Eu reconheço diante do Senhor
que a vida, o estado de vida que eu estou atualmente, a maneira como eu estou vivendo, o meu procedimento cristão, não está honrando a Deus, não está glorificando ao Senhor, pelo contrário, eu estou dando lugar, não é, ao pecado, enfim. Então, quando eu reconheço isso é o primeiro passo para o arrependimento. Eu reconheço os meus erros, reconheço as minhas falhas, reconheço os meus pecados. Então, porque ninguém pode se arrepender se ela não reconhece seus erros. Nenhuma pessoa se arrepende se não reconhecer seus erros, suas falhas, seus pecados, não é? E a Bíblia é clara sobre isso, não é? Então, esse é o primeiro passo para o arrependimento. Reconhecimento de pecado, de erros, de falhas, né, que a Bíblia nos diz. Segundo passo para o arrependimento é humilhação. E olha lá, olha o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, os versículos 6 a 8, é curtinho, eu vou ler para você. Preste bem atenção, que coisa extraordinária, humilhação. Diz assim: se vocês se humilharem debaixo da mão poderosa de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele levantará vocês. Deixem com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Então, a primeira coisa que o apóstolo Pedro nos ensina, essa versão que eu estou lendo aqui, é a Bíblia Viva. Então, a primeira coisa que o apóstolo Pedro nos chama a atenção é para a humilhação. Então, o segundo passo para o arrependimento é nós nos humilharmos diante do Senhor. Senão, não tem como eu me arrepender. Se eu reconheço os meus erros, meus pecados, eu me humilho, então eu estou dando os passos certos para o arrependimento. Guarde bem isso, meu irmão, minha irmã, porque isso é muito importante para qualquer situação da sua vida. Por exemplo, você teve uma discussão com alguém, você reconhece o ponto aonde você errou com aquela pessoa, aonde você não devia, o que você não devia ter feito, você reconhece que falhou com ela, então, qual é o caminho para o arrependimento? Reconhecer isso. Eu reconheço que eu não devia ter feito isso com aquela pessoa, eu não devia ter falado isso com ela, eu não devia agir como eu agi. Primeiro passo, reconhecimento. Segundo, humilhação. O que é essa humilhação? Vai à pessoa e chega lá e diz: fulano, olha, eu reconheço que eu falei com você nisso, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter falado assim, mas eu reconheço isso e quero aqui dizer a você que do meu reconhecimento e da minha condição de estar diante de você e dizer para você que eu errei. Dizer para você que eu errei com você e quero lhe pedir desculpas por isso. Pronto. Segundo passo, você foi a pessoa. Humilhação não quer dizer que tem que ser pisado por alguém, mas significa dizer que vai àquela pessoa e declara àquela pessoa que errou, que falhou e que quer que ela lhe desculpe. Há uma outra coisa muito interessante aqui no reconhecimento de erro e humilhação que eu gostaria de falar para você. E é bom você guardar isso. A pessoa, digamos, está assim numa reunião com outras pessoas e alguém chega e diz algo que constrange, que machuca e até humilha a outra pessoa.
e aquela pessoa fica totalmente machucada, né? Magoada, triste com a que fez aquilo. Aí a que fez, chega, né? Vai raciocinar, vai pensar e tudo, chega lá e diz assim, pensa com ela mesma, eu não devia ter feito isso com aquela pessoa. Por que eu fiz isso? Reconhece. Aí sabe como que ela faz? Ela vai àquela pessoa sozinha e diz para ela, olha, eu reconheço que errei e quero aqui dizer a você, declarar a você humildemente que eu errei com você. Só que tem um detalhe aqui. Se ela tivesse feito isso somente com a pessoa, as duas, ok, vai particularmente. Agora, ela fez no meio das pessoas. Ela humilhou a outra, ou machucou, ou feriu, no meio das pessoas. E aí? Como é que ela deve fazer? Ela deve chamar particularmente e pedir desculpas? Deve. Mas ela deve fazer isso também em público. Sabe por quê? Porque ela fez em público. A grande questão da humilhação aqui, irmãos, até eu reconheço que errei, mas eu não tenho coragem de publicamente, no meio daquelas pessoas, eu chegar e dizer, pessoal, olha, eu reconheço que errei com a pessoa aqui, e eu estou declarando o meu erro e pedindo desculpa em público, porque eu fiz isso com ela em público. Então isso é um passo muito importante para o arrependimento. É muito importante você entender isso. O terceiro passo é a confissão. Olha o que Provérbios capítulo 28, verso 13 diz. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Preste bem atenção nisso. Olha só, eu reconheço, eu me humilho diante de Deus, se for o caso, diante de Deus, eu me humilho perante Ele, né? E eu confesso ao Senhor os meus pecados, confesso os meus erros, confesso as minhas falhas, eu declaro ao Senhor. Agora, quando eu camuflo esses erros, porque uma das coisas extremamente difíceis para o ser humano é reconhecer, é se humilhar e é confessar os seus erros. Isso é uma coisa extremamente difícil. Por isso é que o arrependimento, não é? Tem muita gente que diz, tá bom, me arrependi. Ah, me arrependi, tá ok, me perdoe. Mas não é, porque precisa desses passos. E eu estou, assim, sendo bem enfático nos passos para você guardar bem isso aí no seu coração. Reconhecimento, humilhação e confissão. Não camufle os erros. Não deixe os erros não tente cobrir os erros com alguma coisa. Há uma outra coisa muito, muito séria nisso. Ao invés da pessoa confessar que errou, sabe o que ela faz? Ela coloca a culpa em cima de outra pessoa. Ela diz, eu errei, mas por que alguém, ou por que fulano, ou por que isso? Lembra quem fez isso? Você lembra, está lembrado quem foi que fez? Quando Deus chegou para ele e disse assim, ô Adão, por que você fez isso? Por que você comeu? Aí ele disse, ora, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, ao invés dele dizer, Senhor, eu assumo diante de ti que eu errei porque a ordem foi dada para mim, ele jogou a culpa em cima de Eva. Quando Deus chega para Eva, Eva diz assim, não, foi a serpente que me enganou. A serpente me enganou. Quer dizer, Eva também não reconheceu o seu erro. Eva era para ter dito a Deus assim, Senhor, eu reconheço, eu pequei, eu falhei, eu desobedeci e fiz aquilo que era errado. Eu aceitei os argumentos da serpente. Mas não,
colocou a culpa na serpente, Adão colocou a culpa em Eva. Nós temos que ter muito cuidado para na nossa confissão, a gente não confessar dizendo assim, eu confesso, mas foi por isso. Não. Eu confesso, Senhor, porque eu reconheço, eu me humilho e eu sei que eu errei. É a minha confissão diante de Ti. Eu errei profundamente. Eu falhei, ou eu tenho falhado nisso, Senhor. É o terceiro passo para o arrependimento. E sabe qual é o quarto passo para o arrependimento? É a atitude de mudar. Ou seja, Senhor, eu te peço perdão. Isso é a atitude. Olha o que diz Hebreus 3, de 7 a 9, diz assim, assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, diz o Senhor, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. O que o Senhor está dizendo aqui? Aqui é o quarto passo, a atitude de mudança. Eu tenho a atitude de mudança, eu quero mudança, eu não quero mais continuar daquela maneira, eu não quero mais continuar fazendo o que estava fazendo. Isso é uma decisão nossa. E sabe, irmãos, não é chegar e dizer assim para Deus, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, eu quero, me ajuda, Senhor. Não, essa atitude é sua, é minha. Eu reconheço os meus pecados, é uma atitude minha, sou eu que tenho que reconhecer. Eu me humilho diante de Deus, não é? E declaro o meu pecado, não é? Eu confesso os meus erros perante o Senhor, ou perante quem quer que seja que eu cometi o erro. Confesso. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu não estou colocando a culpa em cima de ninguém, mas sou eu o culpado. Sou eu o responsável por aquilo, por aquele erro, por aquela falha. E eu tenho uma atitude de mudança. Digo, Senhor, me perdoe, porque eu não quero mais fazer isso. E sou eu, Senhor, que não quero mais. Essa decisão é minha. Eu estou tomando essa decisão. Eu tenho essa atitude de mudança. E o Senhor está nos dizendo na sua palavra, em Hebreus 3, de 7 a 9, se, como proclama o Espírito Santo, olha, irmãos, que coisa séria e profunda, como proclama o Espírito Santo. Olha só, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Olha, eu creio que o Senhor está falando com vidas nesta tarde, porque o Senhor fala comigo. Quando eu estou preparando a palavra para levar a você, pode ter certeza que Deus está falando comigo. Quantas vezes eu tenho preparado a palavra e tenho chorado, porque o Espírito Santo toca no meu coração. E eu preciso, cada dia mais eu preciso praticar isso aqui. E aí vem o arrependimento. E o que é o arrependimento, pastor? Que eu estou esperando desde o início da live. O que é o arrependimento? Arrependimento é uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Também é um sentimento de pesar profundo por ter agido como agiu e por isso não há mais como reverter aquela situação. É este sentimento de pesar profundo. Meu Senhor, eu reconheço, eu me humilho diante de Ti, eu confesso os meus pecados e eu tomo a atitude. Então, quando você faz isso, você está tendo um sentimento. O arrependimento é isso, é uma reação emocional da sua alma, dos seus sentimentos, daquilo que você tem dentro de você. Você está rasgando o seu coração diante de Deus, está dizendo, Senhor, é isso mesmo. Só que você está tendo, o arrependimento traz esse sentimento na gente, de algo que eu fiz, que me dá um pesar profundo, porque eu entendo que
há coisas que podem ser revertidas, mas há outras que não tem mais como reverter. Então é um sentimento profundo. O arrependimento leva a isso, a esse sentimento profundo. E sabe, e nunca mais, quando a pessoa se arrepende, e a Bíblia diz que o arrependimento é um dom de Deus. Então, o arrependimento é aquilo que agrada ao coração de Deus. E Deus quer ver e ouvir de nós. Então, amados, vamos ter esse cuidado. Olha, uma convocação profunda. Sabe, meu irmão, a igreja tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que fazer como Daniel. Nós, como igreja, temos que fazer como Daniel fez. Senhor, a ti pertence a honra, o louvor, a glória e a adoração. E a nós o corar de vergonha. Pecamos. Daniel não tinha pecado. Daniel não tinha errado, não tinha falhado, mas ele disse: pecamos. E eu estou com vergonha até de estar na tua presença. A igreja precisa entender isso. Esses 4 passos para a igreja. E dizer: Senhor, nós estamos corados de vergonha porque nós temos errado. Ah, mas eu não fiz erro nenhum. Mas somos a igreja. Eu poderia dizer: não, eu não cometi esse erro, ok. Mas eu sou igreja. E como igreja, eu também tenho que corar de vergonha diante de Deus. Pelos erros. Sabe, meu irmão? Nós queremos ver a nossa terra sarada. Essa nação precisa se arrepender diante de Deus. Essa turbulência toda que nós estamos vivendo, essa situação mal, perversa, de homens perversos, de sistema de governo perversos que querem vir para cá, isso tudo, sabe, é preciso que a nação se arrependa. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo isso para nós que somos servos de Deus. Sim, mas eu também sou nação. Eu também sou brasileiro. Você é. E nós não podemos correr disso. Nós não vamos mudar isso. E nós somos com orgulho, com alegria, com amor, com gratidão a Deus, porque somos brasileiros. Então, essa nação precisa se arrepender diante de Deus. Precisa curvar sua cabeça. Aqueles que estão de nariz empinado precisam baixar a cabeça e se arrepender diante de Deus. É assim que tem que ser. E assim nós vamos ver Deus sarar a nossa terra. Deus vai sarar a sua família. Deus vai sarar a igreja. Deus vai sarar esta nação. Mas é necessário que se arrependam. Tanto eu me arrepender, como igreja eu também me arrepender. E como nação eu também me arrepender. Pedir perdão a Deus. Clamar ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação, do nosso Brasil. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Quero deixar essa palavra para você nessa tarde, com muita alegria no meu coração. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas o nosso tempo é curto, então nós vamos ficar aqui. E nós vamos orar agora, vamos orar pelos enfermos, pelo Brasil. Daqui a pouquinho eu quero falar algo para você, pela igreja, pelas famílias, como nós fazemos em todas as lives, né? Então vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos abençoou de podermos estar aqui nesse momento ministrando a Tua palavra. Senhor querido, como é maravilhoso depender do Senhor, e nós dependemos totalmente de Ti. Pai, nós Te clamamos pelas pessoas que estão enfermas, nos hospitais, nas suas casas, em tratamento, seja como for, que o Senhor derrame sobre eles a unção de cura, e eles recebam saúde dada pelo Senhor. Que clamamos pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Senhor, nós reconhecemos que temos errado como igreja, como nação, nós temos errado e por isso te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, como igreja, como nação. Senhor, e muda a história dessa nação, nós te clamamos. Muda, Senhor. Coloca essa nação em ordem, porque só o Senhor pode colocar. Querido Senhor, quero te clamar pela tua igreja, que seja uma igreja forte e volte para a essência do Evangelho. Te clamamos pelas famílias, que tenham prazer na tua palavra e que os valores espirituais da tua palavra sejam restaurados no meio da família. É isso que nós te clamamos de todo o nosso coração,
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Eu quero antes mandar um abraço e a paz do Senhor para quem eu não cumprimentei, que chegou depois na live. E com muita alegria, sabe? Você me dá uma alegria muito grande você estando aqui comigo na live, viu? Fico muito feliz. E é por isso que eu quero te avisar que eu vou mudar o horário da live. Eu tenho tido várias sugestões, irmãos que chegam e dizem assim, pastor, eu gostaria tanto de assistir a live do senhor, mas o horário para mim não dá. É muito difícil o horário. Então, eu vou mudar o horário da live. E eu quero fazer 2 dias na semana. Na terça à noite e na sexta à noite. 21 horas. Eu quero colocar isso para você. Você que me acompanha diariamente aqui, né? Cada dia, cada live. Então eu quero colocar para você. Eu não poderia deixar de falar primeiro, a não ser para você que está comigo aqui. Então, a partir do dia 15, né, de setembro, então, eu não sei que dia não tenho aqui o calendário, se alguém está aí, põe para mim aí, que dia é dia 15 de setembro? É na semana do dia 15, tá? Fica mais fácil. Na semana do dia 15, então, eu vou começar a live às 21 horas, terça e sexta, mas eu vou durante as lives ainda que eu vou fazer, à tarde eu vou avisando para você. Mas eu queria ver tua sugestão. Agora nessa live não dá mais tempo, mas na outra, você coloca para mim o que você achou, se é bom, se você... e eu não quero perder você de jeito nenhum nas lives, né? Eu quero que você esteja aqui. Você me alegra muito o coração você estando aqui, viu? Então guarde bem isso aí. Querido, a nossa campanha de jejum e oração, 30 dias de oração e jejum, lá na igreja, nós vamos começar no dia 7 de setembro, com um culto à noite. Nós vamos começar no dia 7 de setembro com um culto à noite, viu? Vai ser o start da nossa campanha, né? A partida da nossa campanha, né? Então, nós vamos estar ali no dia 7, orando, cantando louvores a Deus, exaltando ao Senhor, e nós vamos dar início à campanha dia 7 de setembro e vamos encerrar no dia 7 de outubro, ok? Então, guarde bem aí, em nome de Jesus. E quanto à BPF, nós continuamos dependendo da sua ajuda, continuamos dependendo da sua oferta, continuamos dependendo das suas doações. Então, doe roupa, calçado, e você quer nos ajudar para as cestas básicas que nós recebemos de parceiros que nos ajudam, mas nós precisamos de mais, irmãos, mais cestas, viu? Então, ajude-nos. Se você doar um valor, aí é bom, porque esse valor nós juntamos e fazemos e compramos as cestas. Ou ajudamos com aluguel, ou ajudamos com água, ajudamos com luz, enfim, com receita médica, com remédio, com consulta, enfim. A gente vai ajudando, não é? Em todas essas extensões aí, esses braços aí a gente vai ajudando. Então a sua doação é muito importante. Se você quiser, tá aí o Pix da igreja, né? O Pix da BPF, tem nas outras lives, não tem nessa, mas tem nas outras, você pode procurar. Também lá no YouTube tem, se você quiser, é só procurar lá que tem o Pix, tem a conta bancária e você pode doar o valor que Deus colocar no seu coração. Amém? Querido, vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Que Deus abençoe a você. Eu clamo a Deus e peço ao Senhor um final de semana abençoado para a sua vida, para a sua família. E assim, que Deus te abençoe abundantemente com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor, você e a sua família. Amém e amém.